Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui nos nossos canais do Facebook e do YouTube. E Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, já pode participar da nossa enquete. Nossa enquete de hoje é muito simples. Você concorda que o nosso Deus permite que passemos por provações para o nosso aperfeiçoamento? Sim ou não? Você participa da enquete clicando aqui no sim ou no não. E a função dessa enquete não é nada mais do que você falar para você mesmo aquilo que você crê, né? Porque muitas pessoas acreditam que o evangelho é um evangelho só de benesses, ele é só de bênção, que Deus até mesmo as maldições ele transforma em bênçãos. Mas no mundo nós temos aflições. O Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Quero dar as boas-vindas a todos que já estão aqui comigo, aqui no Facebook. Nós temos aqui a Patrícia Delana, minha amiga, assistindo. Deus abençoe, Patrícia. A te é uma bênção. O Rudimar Pereira, paz do Senhor, seja bem-vindo. O pessoal chegando também aqui no YouTube, sejam bem-vindos. O YouTube está meio travadinho aqui, mas já vai destravar. Pastor Vinícius Ferreira, sedentos pelo Santo Espírito. Isso aí, pastor. Seja bem-vindo aqui. A Gisele Santos, boa noite, Gisele. Boa noite também o Vitor Almeida Gruber, Deus abençoe. O Marcelo Eloy, o Vinícius Torres, também a Ângela MZF, boa noite. RDG, Crazy, boa noite todo mundo. Sejam todos bem-vindos. O Senhor é conosco. Que a graça de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus sejam compreendidos por nós através do relacionamento com o Espírito Santo, através de um toque fresco do Espírito Santo a cada dia, a cada manhã. Amém? Esse é o verdadeiro significado ali de Coríntios, 1 Coríntios 13, né? 2 Coríntios 13, que é a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, né, sejam conhecidos por nós à medida que nós nos entregamos, nos relacionamos com o Espírito Santo. Isso está de acordo com a palavra de Deus, que diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo operar em nós, Deus, ele, através do seu poder, através desse mesmo Espírito Santo, ele faz em nós muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Amém? Vou ajustar meu cenário aqui, que estou meio torto hoje, que a gente faz na hora, né? Porque eu vi que estava sobrando mais parede do que cenário. Agora sim. Cenário simples, todo improvisado aqui, mas vamos lá. 2 Coríntios 13. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, sejam revelados aos nossos corações à medida que nós nos rendemos ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo maravilhoso, lindo e tremendo. É isso aí, agora ajustamos. Vamos lá. Eu prometi que faria, a partir de domingo à noite, a live a respeito do jejum, né? Nós estamos no período de jejum. Eu quero perguntar aqui quem está nessa campanha de jejum comigo. Coloca aí para mim, eu. Nós começamos domingo à noite, teve gente que começou ontem, teve gente que começou antes de ontem, mas está valendo. Meu jejum, minhas regras, né? Você começa quando quer, termina quando quer e também faz da maneira que Deus está te instruindo a fazer. A gente está fazendo só no líquido, mas eu deixei aqui bem claro que o jejum, você que define as suas regras. Tem pessoas que estão usando medicamentos, tem pessoas que estão em situação delicada, que não pode fazer um jejum mais radical, não o faça. Amém? Não o faça. Jesus Cristo já ofereceu o sacrifício por nós. A função do jejum não é essa. A função do jejum
é uma adoração, é uma consagração da nossa carne. E também o jejum, ele tem o poder de desatar as coisas no mundo natural. Então, quando nós estamos passando por aquelas situações, nós precisamos de uma resposta, de um desatar no mundo natural, aí nós jejuamos. São 3 as disciplinas espirituais: a oração em línguas, que o nosso espírito fala com Deus, de fato, embora a nossa mente fique infrutífera. Nós temos a confissão da palavra de Deus, a declaração da palavra de Deus, que também é uma palavra profética, que profetizar é falar aquilo que Deus já falou, né? Profetizar é falar aquilo que Deus já falou. Então, nós podemos receber uma palavra de sabedoria, receber uma palavra de conhecimento, aqui nós falamos também de revelação, nós pode acontecer com qualquer um de nós, mas também nós não precisamos ficar presos a uma palavra revelada, porque nós já temos uma palavra revelada, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós, então, quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós lemos essa palavra, nós proclamando a palavra, nós também estamos profetizando, e isso edifica a nossa alma. Quando nós proclamamos a palavra profetizando, nós estamos recebendo também a palavra sendo implantada dentro de nós. E eu já falei aqui várias vezes nas lives a respeito de batalha espiritual, que estão salvas aqui no YouTube para você conferir quantas vezes você quiser. Eu já quero pedir também a você para dar uma curtida aí no vídeo, né? É muito importante a sua curtida, porque aumenta a relevância do nosso vídeo aqui no YouTube. E você que não é inscrito no meu canal do YouTube, me acompanha aqui pelo Facebook, se inscreva lá no Pastor Antônio Cirilo Oficial, aquele canal que tem uma notinha musical, tá bom? Eu deixei aqui também no YouTube, na descrição do YouTube, para aqueles irmãos que não estão ainda em nenhuma igreja e querem entregar o seu dízimo, ou pessoas que querem ministrar uma oferta, nós temos aí o Pix, as informações na descrição do vídeo, mas só lembrando que o conteúdo aqui é gratuito, viu, gente? As ofertas e dízimos são voluntários. E você que já é membro de uma igreja, é claro, você deve entregar o seu dízimo lá na igreja onde você congrega, tá bom? Só para deixar bem claro, bem tranquilo nessa área. Então, quando eu tenho ensinado nas minhas lives de batalha espiritual, que Deus não atende gritos vazios, orações vazias. Muitas vezes, as orações, elas são mais fruto do nosso medo. A oração, ela é fruto do nosso desespero, da nossa necessidade. Porque é normal o ser humano ficar desesperado, ficar necessitado e ficar desesperado. E esse desespero é que vai ser o conteúdo da sua oração. Mas Deus não ouve necessidades, Deus ouve o necessitado. Deus ouve você. Você pode chegar chorando: "Ah, Deus, eu estou assim, estou assado". Não, Deus sabe que você está assim, está assado, mas Ele quer você. Ele quer você na presença dEle. Quando você se apresenta diante de Deus: "Deus, aqui estou, na tua presença, eu vim aqui te buscar a tua face. Peço perdão por ter andado longe de ti, mas estamos aqui, eu e você e eu. O Senhor sabe da minha necessidade. Eu não vou ficar aqui como um gentio, supondo que pelo muito falar eu serei ouvido. Não, eu não sou mais um gentio. Agora eu sou filho. Você é filha. Você não chega com aquele desespero diante de Deus, né? Você chega como aquela mulher que fez aquele quartinho para o profeta Eliseu. Imagina, aquela mulher estava com um filho morto e as pessoas perguntavam assim: vai tudo bem? Ela não estava com cara de que estava tudo bem, mas ela declarava: vai tudo bem, vai tudo bem. Porque ela cria naquele homem de Deus que ele poderia trazer de volta o seu filho à vida. Muitas vezes nós temos os nossos óbitos, né, na nossa vida, sentimentais, materiais, mas a pergunta é se nós cremos que Deus, através de uma palavra profética e de um agir poderoso, se Deus ele pode ressuscitar
a vida financeira. Se Deus ele pode ressuscitar o casamento, se ele pode ressuscitar as emoções, que às vezes a pessoa também quer restaurar o casamento e não entende que o casamento é uma terceira pessoa, fruto do relacionamento entre duas pessoas. Então você não consegue restaurar essa terceira pessoa, essa entidade, se não restaurar as duas pessoas, que juntas formam esse terceiro empreendimento que é o casamento, não é verdade? Então nós precisamos chegar diante de Deus como necessitados, e não com a necessidade, como se Deus fosse um empregado, tipo assim: "Resolve isso aí, Deus". Não é assim, não é assim. Então, quando eu oro, eu não oro palavras vazias, eu procuro na Bíblia, na palavra de Deus. Patrícia Delana está aqui me assistindo no Facebook. Outro dia eu estava conversando com o pastor Gilberto, esposo da Patrícia, que tem momentos na nossa vida que a nossa oração não adianta nada, a gente precisa pegar aqueles trechos da palavra de Deus que melhor se adequam ao nosso problema, repetir aquela palavra. Porque dentro de nós a nossa oração está fraquinha, a nossa alma está desolada. Então nós precisamos encontrar esses textos da palavra de Deus e colocá-los diante do Senhor. Porque esses textos saíram da boca de Deus, voltam para Deus e vêm de Deus. A palavra que saiu da minha boca, diz o Senhor, ela não volta para mim vazia. A palavra que saiu da boca de Deus, ela cumpre o seu desígnio na terra, mas não apenas isso, ela volta para Deus levando as nossas orações. A Bíblia é como se ela fosse uma constituição do reino dos céus. O reino dos céus é um reino protocolar, né? Quando nós oramos, nós protocolamos diante de Deus a nossa oração, o nosso pedido. Nós protocolamos diante do Pai. Amém, querido? Sejam todos bem-vindos, pessoal do Facebook chegando em peso aqui. Deus abençoe a todos. Vai mandando aí o link para os seus amigos, vai convidando todo mundo aqui para a nossa live. Nós estamos falando hoje a respeito de jejum. Eu estou perdendo o galardão aqui, é claro, né? Mas nós estamos num período de jejum de 7 dias, começado domingo à noite. E no final da semana passada, na quinta-feira, eu desafiei, na sexta-feira, aliás, eu desafiei vários irmãos a estarem jejuando comigo. Inclusive, eu quero saber se vocês estão, o pessoal que está jejuando, vão perder o galardão, porque nós estamos nesse mover, né? Deus está derramando esse avivamento de jejum na nação brasileira, e eu quero que você também faça parte disso. Eu sei que ao contar que está jejuando, você vai perder esse galardão, já começa perdendo, né? Então é isso aí, vamos junto. Então, quando você declara a palavra de Deus, a sua oração ela não sobe vazia, ela não sobe sem conteúdo. A oração ela tem que ter um conteúdo. Engana-se você que pensa que o seu conteúdo é o seu sofrimento. Não é. O conteúdo que Deus responde não é o seu sofrimento. O conteúdo que Deus responde é a sua fé. Fé aonde? Na palavra de Deus. Pastor Cirilo, mas eu não estou conseguindo crer. Declara, declara, proclame, proclame. Repita, repita a mesma palavra, 3 vezes no dia, 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 meses. Eu não posso esquecer de quando Deus me curou da pobreza e da miséria. Deus me fez repetir por mais de 3 meses, quase 4 meses, um mesmo versículo. Um mesmo versículo. E eu repeti esse versículo meses, meses, meses. Meus irmãos, mas quando essa palavra, ela explodiu dentro de mim, meu Deus, eu fui liberto, fui completamente liberto, né? Fui completamente liberto, porque é isso que a palavra de Deus faz conosco. É isso que ela faz conosco. Oh, Jesus. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a minha palavra. Então, a palavra que Deus me deu, que me livrou da pobreza, foi essa aqui, ó. Lucas. Vou colocar um destaque nela aqui.
Aqui, beleza. Lucas capítulo 12, versículo 15, quando Jesus disse assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Eu, proclamei essa palavra por quase 4 meses, até certa vez eu estava em Campo Grande, para um congresso do querido e saudoso amigo Dave Robertson. Fui ali, né, honrando aqui a vida do meu amigo Irineu Grubert. Eu estava na lona, gente. Pensa num cara na lona, era eu. Tava lascadaço, assim, lascado dos 4 cantos. Deus nunca me deixou faltar nada. Estava no início do ministério, eu não sabia como que as dinâmicas espirituais funcionavam. E orando, Deus me deu essa palavra. Né? Deus me deu essa palavra. Falei, Deus, me livra dessa miséria, me livra desse legado, né, que eu trago comigo. E aí Deus me deu essa palavra. Eu comecei a repetir essa palavra para todo lugar. A riqueza de um homem, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Eu repeti por 4 meses. E só que no decurso dos meses, eu fui mudando a palavra. Eu ficava assim, ó, quando eu for muito próspero, a minha vida não vai se consistir na abundância dos bens que eu vou possuir. Eu comecei a viajar nisso aí. Até que 4 meses depois, eu estava em Campo Grande, congresso do Dave Robertson. Ali foi uma oferta do meu precioso amigo, missionário Irineu Grubert. E eu estava hospedado, não tinha dinheiro nem para o hotel, assim. Estava hospedado no escritório do Irineu. E todos os dias eu tinha que comprar leite, fralda, essas coisas para a criança, porque o Azaf, meu primeiro filho, ele estava com 6 meses de idade. Então, esse acontecimento foi há 26 anos e meio atrás. E estava lá eu e minha esposinha, um frio lascado, lá em Campo Grande, muito frio no inverno. E eu fui comprar o leite, fui comprar as coisas lá do dia, né? Eu estava atravessando a Avenida Afonso Pena, na cidade de Campo Grande. Quando eu pisei na avenida, parece que uma luz brilhou. Eu entendi o versículo. Eu entendi o versículo. Eu entendi o versículo. Aí eu voltei, todas as adaptações que eu havia feito no versículo, eu voltei para o original. Falei, Senhor, eu entendi. A minha vida não consiste nos bens que eu possuo. Aí eu atravessei a avenida, fui no supermercado, comprei leite, comprei fralda e comprei flores. Gastei o dinheiro. O dinheiro era a continha. Eu peguei e gastei o dinheiro. Falei, a minha vida não consiste nos bens que eu possuo. Não é esse dinheiro que eu tenho no bolso que domina a minha vida. Eu posso dar ele todo para os outros. Eu posso perder ele. Eu posso comer ele. É claro, com sabedoria, viu, gente? Aqui você tem que ter equilíbrio para entender o que eu quero dizer. Mas eu posso doar todo esse dinheiro que o meu Deus ele continua poderoso para me suprir. A minha vida não consiste nos bens que eu possuo. A minha vida financeira está no meu sacerdócio, na minha vida na presença de Deus. E o meu discipulador, que é o missionário Danduque, ele sempre fala isso, mas é importante quando Deus fala com você. Nessa época eu ainda não conhecia o Danduque, né? É importante quando Deus fala com você aquele mesmo versículo, exato versículo que está na Bíblia. Deus não muda nem uma vírgula, mas quando Deus fala com você, é tudo diferente. Foi tudo diferente quando aquilo soou no meu espírito. E eu atravessei a rua. Comprei fralda, comprei leite, comprei flores. E gastei o dinheiro. Depois eu ganhei uma oferta. Deus repôs o dinheiro. Tem gente que tem tanto medo de passar necessidade que não é nem dizimista. Elas não confiam em Deus nem 10%. Porque quando você é dizimista, você está dizendo, Senhor Deus, eu confio em Ti 10%, aleluia.
Quando você é dizimista e ofertante, você confia em Deus mais que 10%. E aí você vai. Mas chega um momento que você confia totalmente em Deus. Nesse momento, ele te dá tudo, porque ele sabe que se ele pedir tudo, não faz diferença. Aleluia. Então, queridos, essa é uma palavra maravilhosa. Então, voltando ao nosso assunto, eu falei da oração em línguas, né, que edifica o nosso espírito, embora a nossa mente fique infrutífera. Agora eu estou falando da oração como a declaração da palavra de Deus e chegamos na terceira disciplina espiritual, que é a respeito do jejum. O jejum quebra a carne, né? O jejum, ele quebra a carne, ele quebra a nossa mentalidade errada. O jejum, nós vamos falar essa semana, o resto dessa semana, e eu quero pedir perdão a vocês, que eu falei que a partir de segunda-feira, aliás, falei que a partir de domingo à noite eu ia falar sobre o jejum, só estou começando hoje, porque eu viajei, eu fui na Califórnia, fui ministrar lá na Califórnia, voltei muito cansado, estava muito cansado. Ontem eu não tive condição, segunda eu não tive condição de fazer, domingo eu não podia, segunda eu não tive condição, e terça-feira é o dia da célula, né, do que a gente chama de grupo de convívio aqui na minha casa, que foi uma bênção. Recebemos aqui várias pessoas, né, brasileiros, el-salvadorenhos, americanos, e juntos aqui adoramos as crianças sendo tocadas pelo Espírito Santo de uma forma extraordinária. Você que mora aqui na região de Charlotte, na Carolina do Norte, aqui em Clover, na Carolina do Sul, na divisa, né? E você está sem igreja, sem um pastoreio, você que ainda não é convertido, não é convertida, entre em contato conosco aqui pelo Facebook, entre em contato conosco aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Instagram é mais rápido, tá? Meu Instagram é o PR Antônio Cirilo. Vou colocar aqui no YouTube, pelo menos. Não consigo escrever no Facebook. Eu quero pedir a alguém do Facebook que escreva aí para mim, por favor. É @PR Antônio Cirilo. Tudo junto. Quero pedir desculpa, pessoal do Facebook, eu não consigo escrever em 2 lugares. Então, você que está na região de Charlotte, aqui da Carolina, Matthew, Charlotte e Clover, Lake Wylie, né? Nessa região aqui, está sem pastoreio. Você pode me procurar ali pelo Instagram, né? Você pode mandar tanto no meu Instagram como no Instagram da minha esposa, que é o Angel Bakers. Está aqui também, ela está nos acompanhando aqui no YouTube. Alguém já escreveu? Ah, obrigado aí, Leandro. Leandro, diácono, meu diácono aqui, ó. Leandro escreveu lá. PR Antônio Cirilo, @PR Antônio Cirilo, é o meu Instagram. Pessoal da região de Charlotte, região de Clover, região Lake Wylie, aqui das Carolinas. Eu estou bem na divisa das Carolinas, né? Estou aqui na pontinha da picanha, que eu chamo, né? Porque tem um pessoal lá da praia, de Morobit, de Charleston, eu estou bem para cima, estou a 3 horas e meia da praia. Mas se você está sem igreja, sem o pastoreio, pode nos procurar que a gente vai conversar com você e te ajudar naquilo que puder, tá bom? Glória a Deus. Então, queridos, voltando ao nosso assunto, hoje a gente vai falar sobre jejum, desculpas pedidas, né? Então, ontem nós tivemos a nossa reunião aqui em casa, foi uma bênção, foi demais, poder de Deus poderoso, né? Como eu disse, tivemos americanos, pessoal que fala espanhol, português, é uma mistura, né? Só não é uma Babel, mas é uma mistura, né? Aqui a gente fala em língua, todo mundo fala a mesma língua, né? Então, nós tivemos essa reunião maravilhosa. E hoje estamos aqui, então, fazendo a nossa live. Peço desculpa aos irmãos, porque eu não cumpri a minha palavra de começar no domingo, mas eu peço perdão aí para os irmãos, tá bom? Aleluia. Vamos lá, então. Falando sobre o jejum, então o jejum, ele tem o poder de quebrar as coisas no mundo natural. Você está com problema no casamento, experimenta jejuar. Porque o problema no casamento, como eu disse, o casamento, ele é uma terceira, é, é, uma terceira coisa, né?
Suponhamos aqui, ó, essa pilha aqui é o marido, essa outra pilha aqui é a esposa, né. E essa caixinha aqui é o casamento. Tem gente que quer restaurar isso aqui, sem restaurar isso aqui, não tem como, porque isso aqui é resultado disso aqui, ó. Como é que restaura o casamento? Restaurando a esposa, restaurando o esposo. Quando isso acontece, automaticamente o casamento será restaurado. E o jejum, quando nós começamos a jejuar, as primeiras mudanças, elas acontecem em nós, acontecem na nossa vida. Além de dar uma emagrecida top, né, ficar fitness, ó, você vai ter o seu problema resolvido, porque muitas vezes o problema somos nós. Muitas vezes o problema somos nós. Quando nós jejuamos, às vezes nós queremos a solução de uma causa. A primeira coisa que Deus vai fazer é mostrar onde estão os nossos erros naquela causa. Sabe para quê? Não é para nos condenar, é para que nós possamos consertar, pedir perdão, receber o perdão pelo sangue, e de não cometer o mesmo erro. E aí nós tomamos posse do perdão de Deus, e aí Deus começa a mudar as coisas em volta, mudar as pessoas, situações, circunstâncias. Amém? E esse perímetro ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Ok, pessoal? Então o jejum ele tem esse poder de mudar as coisas materiais. Quem está jejuando comigo desde domingo passado, tem alguém que já está jejuando e já viu uma mudança aí na sua vida? Escreve aqui nos comentários se você viu que alguma coisa já se movimentou no mundo natural, tá, gente? No mundo natural. Porque no mundo espiritual, no momento que nós oramos, já se movimenta, não precisa nem de jejum. O jejum faz a coisa que já se movimentou no mundo espiritual, se movimentar no mundo natural, aqui no físico. Então, se você começou a jejuar comigo e já percebeu que alguma coisa já começou a se movimentar no mundo natural, coloca aqui nos comentários que não precisa explicar o que é, porque os assuntos são particulares, mas só diz assim: olha, já começou. Só escreve para mim, já começou na terra. Já começou na terra. Escreve para mim. Amém? Já começou na terra. Você já está jejuando comigo e já viu que a coisa começou a mexer. Escreve para mim. Já começou na terra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero ver, gente, que alguém que já. Porque também você tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento ao que está acontecendo. Porque, como eu disse, quando você ora, já movimenta no céu. Mas quando você jejua, movimenta na terra. Amém? Glória a Deus. A Maria diz dizendo assim: estou grávida e não posso. Explica aí, Maria, direito esse negócio aí para nós. Está grávida? Você não podia ter filho, agora está grávida? É isso? Se for, nós já glorificamos a Deus aqui, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Isaac colocou um tanto de foguete, não sei se já começou, não, cheio dos sinais aqui, mas se já começou a movimentar, porque vai movimentar na Terra, viu, gente? Vai movimentar. O pessoal do Facebook também está participando, né? Olha aqui, ó, o Wellington Gusson dizendo: eita glória, tenho vivido sinais e maravilhas através do jejum. O pessoal aqui do Face também. É isso aí. Ó, o Judicimar dizendo: Soares, Deus já respondeu. Glórias ao nome do Senhor. Então, gente, olha, nós vamos sim explicar sobre jejum. Todas essas lives são sobre jejum, viu, Rebeca? Fica firme aí que nós vamos explicar. Agora nós vamos começar a ler Bíblia. A Rita Lima dizendo: ó, já começou. A Rita Lima está dizendo: ainda vou começar. Ó, Rita, para cima, minha filha. Vamos para cima. Amém? A porta de emprego já foi aberta para mim. A Solange Azevedo. Glória a Deus, Solange. Glória a Deus. Como jejuar? A Nanda está perguntando. Como jejuar a forma certa?
Ô, Nanda, é seu jejum, suas regras. É porque você perdeu as lives anteriores, né? É meu jejum, minhas regras. Essa é a forma correta. Porque o jejum ele não substitui o sacrifício de Cristo. O jejum, ele não substitui a graça de Deus, né? Nosso jejum não é para criar uma justiça própria. O jejum é a consagração e também é uma obediência a essa disciplina espiritual que Deus nos deixou. E como benefício dessa obediência, quando nós jejuamos, Deus conserta as coisas físicas, emocionais, sentimentais, materiais. No mundo material, Deus vem e conserta tudo para a glória dele, em nome de Jesus Cristo, como presente, como recompensa pelo jejum. Ah, entendi, Ana Paula, entendi. Ana Paula Cardoso, fica firme aí. Deus compreende. Isso aí, meu jejum, minhas regras, entendeu, filha? Meu jejum, todo mundo escrevendo aí para mim, ó, meu jejum, minhas regras. Não é uma outra pessoa que vai colocar uma regra no seu jejum, né? Qual a maneira bíblica de jejuar? Jesus jejuou bebendo. Espirra, só um minuto. Ah, que vale espirro também. Jesus jejuou bebendo só líquido. Aí vieram os religiosos falando que Jesus bebeu só água, né? Não tem nada disso escrito na Bíblia. Jesus pode ter bebido um leite com mel, alguma coisa, ou pode ter bebido só água. Não tem registro bíblico. É seu jejum, suas regras. Se quiser fazer o jejum de Jesus, pode fazer o jejum bebendo. Eu, por exemplo, estou fazendo só no líquido, mas eu estou bebendo um café com leite de manhã, sem comer nada, só o café. E durante o dia, água, muita água, tem que hidratar muito, né? Uma aguinha de coco e um suco. É, e à noite, um suquinho para dormir, tá? É o que eu estou fazendo. Mas você pode fazer, por exemplo, retirando só carne. Daniel jejuou, abstendo-se de carne e das coisas que ele gostava, né? Manjar desejável, não comi, né? Aquelas coisas. Você ama chocolate, jejua chocolate. Ama açúcar, jejua açúcar. É meu jejum, minhas regras. Importante é que todos devemos jejuar. Amém, queridos? Vamos à palavra de Deus? Eu falei muito aqui, mas vamos à palavra de Deus aqui, ó. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Olha, Mateus capítulo 4, perdão, Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Alguém escreve aí para mim, meus diáconos aí no Facebook, no YouTube, escreve. Lucas 4, a partir do versículo 1. Você vai ler depois, eu vou ler com você, você pode ler até o versículo 15, tá? Lucas 4, de 1 a 15. Vamos à leitura. Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus acabara de ser batizado com o Espírito Santo, viu, gente? Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Então o levou o diabo a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus:
Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram estas tentações de toda sorte, essa palavra de toda sorte, você vai ver que Jesus foi tentado no espírito, na alma e no corpo, né? Foi tentado fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Então, passadas foram todas essas tentações, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O diabo ele não desiste, mas ele sempre perde. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Amém, gente? Então Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto e no deserto. O Evangelho de Mateus diz que ele foi guiado, levado ao deserto, e aqui Lucas diz que ele foi guiado no deserto. O mesmo Espírito Santo que te leva ao deserto, ele permanece com você no deserto. E aqui nós percebemos que Jesus Cristo, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e nada comeu. Só que no fim dos 40 dias, ele teve fome. Ele teve fome. E nessa fome o diabo tenta, porque o inimigo, ele nos tenta na nossa necessidade, na nossa fome, seja ela qual for, seja ela nas emoções, seja ela uma fome espiritual, uma fome física. O inimigo, ele nos tenta na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade. Então é muito importante você também catalogar, identificar as suas vulnerabilidades, onde você é vulnerável, e ficar atento a isso. Amém, pessoal? Fiquem atentos ao ponto da sua vida que você é vulnerável. Então o diabo, ele tenta a Jesus dizendo, está com fome? Resolve isso. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, olha, ele pergunta, aquele mesmo Jesus que lá no Rio Jordão ouviu uma voz vinda do céu dizendo, este é o meu filho amado. Né? O mesmo Jesus que vira para Silvana Rodrigues, acabou de entrar aqui no Facebook, diz, esta é a minha filha amada, Regina Fortes, esta é a Kelly Ribeiro, esta é a minha filha amada. Né? O pessoal aqui do YouTube também vira para a Larissa Barros, dizendo, essa é a minha filha amada, a Aline, né? Pastora Mônica. O mesmo Jesus que ouviu, esse é meu filho amado, o diabo disse, olha, você acabou de ouvir Deus falando com você, agora, se você é mesmo filho de Deus, eu estou questionando isso, o diabo falando, manda que as pedras se transformem em pães. Prova. Quem é filho não precisa provar. Eu não preciso. Filho legítimo não precisa provar. Filho legítimo não fica caçando teste de DNA. Jesus não precisava provar ser filho de Deus. Você não precisa provar ser filho, filha de Deus. Nós somos filhos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então ele diz assim, transforme as pedras em pães e sacia a sua fome. Resolve o seu problema físico, natural, material. Aí Jesus responde, está escrito, nem só de soluções materiais, nem só de pão, nem só de coisas materiais viverá o homem, mas o homem ele vive de uma palavra que procede da boca de Deus. Porque essa palavra, ela gera, tanto no mundo espiritual como no mundo material, tudo o que é necessário para o homem viver, para a mulher viver. Amém, gente? Nós não precisamos dar nenhuma prova para o diabo. Quem é o diabo querer pedir uma prova? Você precisa provar alguma coisa para o diabo? Se você provar para o diabo alguma coisa, o que ele vai te dar em troca? Nada. É tudo conversa fiada. Conversa de anjo caído, né? Pigmeu caolho. Então, é conversa fiada.
Você não tem que provar nada para o inimigo. Se você é filho de Deus, se não é, isso não é problema do diabo. O problema do diabo é que ele jamais poderá ser filho de Deus. Então, nem só de pão, aqui eu quero usar a ilustração do pão para exemplificar tudo que você precisa no mundo material. Nem só de pão, nem só de dinheiro, nem só de roupa, nem só de tênis, nem só de carro, nem só de casa, nem só de terreno, nem só de, sei lá, nem só de coisas materiais viverá o homem. Mas quando Deus do céu, ele libera uma palavra para esse homem, para essa mulher, dentro dessa palavra tem uma semente bendita de prosperidade que vai gerar todas essas coisas que nós precisamos nessa terra. Mas o diabo ele continua avançando, dizendo que no momento ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo. Só que esse lugar não existe um monte tão alto onde uma pessoa consiga ver todas as nações do mundo. É claro que uma prova, uma tentação espiritual, porque em seguida o diabo vira para Jesus e diz assim: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todo esse mundo e toda a glória dele. Jesus, você está louco, diabo? Quer dizer, você é louco, né? Você é louco, porque eu vou me prostrar diante de você, cara, né? Ao Senhor seu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você vai se prostrar diante das ofertas do diabo? Você vai se prostrar diante das oferendas do inimigo? Diante das drogas? Diante do álcool? Da embriaguez? Diante da prostituição, do adultério? Você vai se prostrar? Sério? Você vai se prostrar? Por causa de um prazer momentâneo? Você vai se prostrar? Não, você não vai. Sei que você é filho de Deus. Mas o convite do inimigo foi feito para Jesus. Jesus diz assim: ao Senhor teu Deus adorará, somente a Ele darás culto. Só me prostro diante de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Oh, aleluia. Somente diante de Deus. Então aí Jesus ele é provado na área espiritual. Mas o diabo continua dizendo assim, a palavra de Deus, que o diabo levou ele a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo. Só que não existe nenhum registro, nem bíblico e nem histórico, que Jesus tenha saído do deserto. Ele não foi de fato a Jerusalém. Foi uma tentação na sua alma. O diabo tentou plantar um pensamento de suicídio na cabeça de Jesus. Uma admissão de suicídio. Que dizendo assim: se você é filho de Deus, pula do pináculo do templo. Admite a ideia de se matar. Admite a ideia de correr esse risco, porque está escrito. Ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Né? Deus vai te guardar. Se arrisca, vai. Pula. Se arrisca. Jesus falou, também está escrito. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, depois de vencer essas tentações, nós sabemos que os anjos de Deus vieram, está lá em Mateus capítulo 4, serviram a Jesus. Meu irmão, o que acontece depois do jejum? Você será servida por anjos. Só aí já temos a recompensa. Glória a Deus. Né? Só aí já temos a recompensa. Abraço meus amigos lá de Teresina, no Piauí, lá no Nordeste do Brasil. Né? A Valdenise Aguiar. Deus abençoe, Valdenise. Glória a Deus. Só aí nós já temos a recompensa. Aleluia. Só aí, meus irmãos, nós já temos a recompensa. Anjos servindo. Anjos servindo. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Anjos nos servindo. E a outra palavra que eu quero aqui também deixar com você é lá em Mateus, capítulo 6. Está falando do jejum, né? Algo a respeito do jejum. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, já vamos aqui colocar um padrão.
Amém? Aqui não está dizendo que é para você esconder, que é proibido uma pessoa ver que a outra está jejuando. Não, não está dizendo isso. Está dizendo de alguém que jejua somente para mostrar para os outros que está jejuando. Esse não é o objetivo. O objetivo do jejum é adorar a Deus com o seu corpo, para começar. É consagrar o seu corpo a Deus, né? Só que quando você consagra o seu corpo, que é material, eu falei, dá um desatar no mundo material. Mas nenhum de nós aqui estamos fazendo isso. E se você estava fazendo, você vai se arrepender agora, vai santificar o seu jejum. Como que você santifica o seu jejum? Consagrando ele ao Senhor, mesmo que outras pessoas saibam e mesmo que outras pessoas vejam que você está jejuando. Mas o objetivo do seu coração, você não começou nenhum jejum para mostrar para ninguém. Fechou? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto pelos homens. De outra sorte, não tereis galardão. Amém? Junto ao vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, der uma oferta, ajudar alguém, não toque trombeta diante de ti. Não quer dizer que uma pessoa não possa saber que você foi generoso, generosa com alguém. Mas está dizendo que é para você não divulgar, para você não tocar a trombeta, né? E hoje a gente já vive essa cultura, né? De tocar a trombeta. Mas nós precisamos nos corrigir. A palavra de Deus é para nos corrigir. E aqui eu me coloco junto, tá todo mundo no mesmo balaio aqui. Aqui a vara que dá em Chico, dá em Francisco. Amém, gente? Vamos junto. Então, não toque trombeta diante de ti, nas sinagogas, porque é isso que fazem os hipócritas. Na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Por quê? Porque tudo que essa pessoa queria é ser visto pelos homens, já foi visto. Fechou. Né? Tu, porém, quando deres a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então o pai está observando, o pai está vendo, e o pai não vê como homem. Você pode olhar para mim e me acusar dizendo assim, você está jejuando para, sei lá, para os outros verem. Você pode me julgar, mas você não sabe o que está dentro do meu coração. O pai que vê em secreto, é ele que sabe a verdadeira intenção do meu jejum. E ele me recompensará. Amém? Então, esmola tem recompensa. A gente viu aqui, ó, que quando der esmola, não é se der esmola, é quando. Deus espera que você seja generoso com as pessoas e ele está dizendo que existe recompensa para aqueles que dão ofertas e ajudam os pobres. Versículo 5, Mateus capítulo 6. Quando orardes, também não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, na sinagoga, nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Meu irmão, é claro que quando você levantar a sua voz e começar a orar, todo mundo vai ver. Mas o que te motivou a orar? É ser visto pelos homens? Ou foi realmente proclamar uma palavra de Deus? Proclamar um decreto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Então, somente o teu pai, que vê em secreto, vai saber se você está agindo ou não com hipocrisia. Quando deres esmola, quando você ajudar o necessitado, não faça para ser visto pelos homens, mas deixe que o teu Pai Celestial veja. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar de pé na sinagoga, nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, porque o que eles queriam era serem vistos pelos homens. Já foram vistos. Está tudo certo, fechou. Mas você, meu amigo, minha amiga, minhas ovelhas aqui do YouTube, do Facebook,
Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Olha, existe recompensa na, na, na generosidade, existe recompensa na oração. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a ele, porque Deus, vosso Pai, sabe o que de tendes necessidade antes que o peçais. Ou seja, Deus não atende a necessidade, ele atende ao necessitado. Então, ao invés de você ficar repetindo, usando vãs repetições vazias, use a palavra de Deus. Sua oração seja a palavra de Deus, como eu já ensinei aqui hoje. Portanto, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, do mesmo jeitinho que ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não é se jejuardes, agora entramos no jejum. Não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Tem que jejuar sorrindo, tem que jejuar para cima, amém? Não para baixo. Porque os hipócritas, eles desfiguram o rosto, né? Com o fim de parecer, olha só a finalidade, parecer aos homens que jejuam. Eu jejuei 40 dias, é claro que o meu rosto ficou desfigurado. Teve gente aqui na internet perguntando se eu estava doente, né? Me viu magrelo, ou pele e osso. Está doente? Não, eu não estou magro, eu estava gordo, e agora deu emagrecida, voltando para o original. Amém? Mas é claro que você vai ficar desfigurado. É claro que sua cara vai ficar amarela. É claro que seu olho vai ficar comprido, como dizia na roça, né? O olho fundo. É claro. Mas a pergunta é: eu fiz isso para parecer aos homens que jejuam? Não. Aquilo ali era o efeito natural do jejum, não tinha como esconder. Aí Deus que conhece o coração. Então, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuam, embora os homens vão ver que você está jejuando. E sim o teu pai em secreto. Não estou jejuando para você ver. Estou jejuando para o meu pai. Meu pai que vem em secreto. E o meu pai que vem em secreto, ele me recompensará. Então, eu quero que você escreve para mim. Deus, não, vamos melhor, o mais íntimo. Escreve para mim nos comentários. O meu pai me vê, vírgula. O meu pai me recompensará. Escreve para mim, por favor. O meu pai me vê, o meu pai me recompensará. O meu pai me vê, vírgula. O meu pai me recompensará. Glória a Deus. Glória a Deus. Escreve assim: o meu pai me vê, vírgula, o meu pai me recompensará. Quando é que o teu pai vai te recompensar? De acordo com esse texto. Quando você der esmola, né? Eu vou aqui clicar na palavra esmola, porque sei que evangélico tem problema com a palavra esmola. Então, eu vou clicar aqui para a gente ver no grego, né? A palavra esmola no grego vem da palavra, palavrão, hein? Elemossune. Não sei se é assim que fala, não. Significa misericórdia, piedade, né? Caridade, doação ao pobre. Então, vamos pegar a palavra doação ao pobre. Então, quando é que Deus vai te recompensar? Quando você fizer doações aos pobres, o Pai que te vê vai te recompensar. Quando você ora, o Pai que te vê
te recompensará. E quando você jejua, o Pai que te vê te recompensará. Amém? Meu Pai me vê, meu Pai me recompensará. Interessante que o verbo da recompensa, ele está no futuro, que a recompensa do jejum ela vem depois do jejum, né? A gente já vê durante o jejum um mundo espiritual que já se movimentou, se movimentar também na terra, mas a recompensa vem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, a palavra recompensa, aqui recompensará, é a palavra grega apodidome. Apodidome. Significa, o Pai que te vê, ele te entregará. Aleluia. Oh, aleluia. Olha que coisa tremenda. O Pai que te vê, olha essa tradução, ele vai abrir mão de algo que pertence a ele em seu benefício. O Pai, ele vai pagar totalmente. Ele vai pagar a totalidade do que te é devido, do que é devido, né? Seja débitos, salários, tributos, impostos, seja coisas que foram prometidas debaixo de juramento, contratos. Gente, isso é muito forte. Dever conjugal. O Pai vai restaurar, vai retribuir, vai recompensar num bom ou num mau sentido. E a coisa aqui ficou, o tempo fechou. Porque se tem alguém que fez mal para você, o Pai vai retribuir no mau sentido. Se teve alguém que fez bem para você, o Pai vai abençoar ele e vai abençoar você. O Pai vai te recompensar com salários, com tributos, com impostos. Então, assim, tudo isso é o significado da palavra apodimone, apodidome, perdão, a palavra grega para recompensa. Tremendo isso, né, gente? E ela está no futuro. Você jejua, o Pai vai te recompensar. Você ora, o Pai vai te recompensar. Você dá esmola, ajuda os pobres, o Pai vai te recompensar. Amém, querido? Quem ainda não curtiu essa live, aqui no YouTube e no Facebook, curta aí. Quem ainda não me segue no Facebook, siga aí. Quem não segue no YouTube, siga. E nós já vamos orar para encerrar. Temos 3 minutos. Mas é muito tremendo. Se você perdeu parte da live, volta no início, coloca no modo rápido e assiste tudo de novo. Agora vamos orar. Vamos dar aqui o resultado da nossa enquete no YouTube, abrindo aqui, com 456 votos. Você concorda que o nosso Deus permite que passemos por provações para o nosso aperfeiçoamento? 97% dos votos, sim, concordo. 3% não concordo. Esse aí é o resultado da nossa enquete, encerrando aqui a enquete. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai Celestial, nós apresentamos mais esse dia de jejum. Antes de orar, quem vai consagrar o jejum hoje pode começar agora. Pastor Cirilo, como é que eu faço? Você pode jejuar, né? Vou sim, vou sim. O pessoal fala, vem para Atlanta. Vou sim, querido. Deus te chamar, nós vamos. Estamos aqui na obediência. Então, queridos, como é que você jejua? Pode ser só no líquido, você pode tomar suco, café, né? Evita vitamina. Tem gente que jejua no líquido, mas bate a sopa no liquidificador, não toma sopa. É melhor você comer. Não se engane. Ou você jejua para Deus, não é uma coisa que você pode fazer, não assuma. É um risco, né, para a sua saúde. Também não assuma um compromisso maior do que você. Começa devagar, jejua por um dia. O fariseu jejuava 2 dias por semana. Começa jejuando 2 dias por semana. Tipo jejum da tarde de segunda-feira até a tarde de terça-feira, depois a tarde de quinta-feira até a tarde de sexta-feira. Não precisa começar com 7 dias, igual nós estamos. Pode começar do seu jeito. Mas se você quer começar hoje, eu vou orar por aqueles que estão na consagração e vou orar por você que está começando a consagração. Amém? Vamos orar.
Pessoal perguntando, quando irei a Porto Velho? Acabei de voltar de Porto Velho. A Iris de Oliveira. Próxima vez. Fica atento aqui às redes, Iris, para você estar conosco. Pai Celestial, eu coloco diante de Ti cada uma das minhas ovelhas, aqui no YouTube, no Facebook. Eu coloco diante do Senhor, Pai, as suas emoções, coloco diante do Senhor a sua vida espiritual e também a sua vida física, sua vida material, financeira. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, esse jejum que nós estamos fazendo, cada um pelo seu motivo, mas o meu jejum, todos eles estão incluídos. Aqueles que estão jejuando, aqueles que não estão jejuando, todos eles estão incluídos nesse jejum. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão jejuando, eu te peço, fortalece eles. Fortalece no propósito, para que cheguemos até o final, até domingo à noite. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que até domingo, 6 horas da tarde, que eles possam ficar firmes, Senhor Deus, no propósito, em nome de Jesus Cristo. Mas eu oro também para aqueles que não estão jejuando, estão começando hoje. Pai Santo, acende neles esse entendimento, que oração em línguas, que a oração em português, confissão da palavra e o jejum são disciplinas espirituais que não podem ser apartadas da nossa vida espiritual. Pai Santo, traz esse entendimento nessas lives sobre jejum, vai trazendo entendimento no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Eu coloco a vida, então, eu consagro, meu Deus, esse dia de jejum que nós finalizamos e consagro esse início de jejum para esse irmão e essa irmã que está começando. Pai Santo, coloque diante de Ti aqueles que não estão jejuando e nem irão jejuar por motivo de saúde, por motivo de debilidade física, pelo fato de não poder fazê-lo. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, é a bênção desse jejum, a recompensa do jejum que nós estamos fazendo, seja estendida sobre eles. Que eles possam ver algo se movimentar no mundo natural, no mundo material, no mundo físico, para que eles entendam, Pai Santo, que essa disciplina espiritual, ela tem esse poder de movimentar, ó Deus, as coisas que já se movimentaram no mundo espiritual, através da oração, que o jejum tem o poder de trazer essa movimentação para o mundo físico e para o mundo natural aqui no segundo céu. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos diante de Ti. Pai, nós sabemos, Pai, que a oração em línguas, ela está conectada, Senhor, com o terceiro céu. Sabemos que a oração em português, confissão da Tua palavra, está conectada com o segundo céu, e rasgar, de estabelecer, meu Deus, os parâmetros do segundo céu. Mas o jejum está conectado com as atividades no primeiro céu, onde nós vivemos. E nós apresentamos diante de Ti essa consagração, nesse dia, mais um dia de consagração, mais um dia que passou de vitória, em nome de Jesus Cristo. E amanhã nós estaremos aqui, às 10 horas da noite, meu Deus, para consagrar mais um dia de vitória na Tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos enfermos, oro pelos doentes, oro pelos casamentos, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pelas pessoas que estão nesse momento tendo as suas almas fustigadas pelo inimigo. Eu te ordeno, Satanás, pare agora, em nome de Jesus. Anjos caídos, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Pare agora, em nome de Jesus. Demônios, eu expulso vocês agora dessa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia, em nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus. Eu declaro esse irmão, essa irmã livre, essa ovelha, em nome de Jesus Cristo. Livre agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu ordeno cura agora física, nos corpos físicos. Corpos sejam curados agora. Caroços vão sumindo agora. Dores vão saindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E esse que me assiste, meu Deus, Deus, num leito de hospital, eu declaro agora saúde neste corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Queridos, você que sentiu o desejo de ministrar uma oferta, ministrar o seu dízimo, o link da nosso Pix está aqui na descrição dos vídeos. Deus abençoe. Beijo no coração. Amanhã, 10 da noite, pessoal do Facebook, pessoal aqui do YouTube,
Espero por vocês. Até lá, se Deus quiser. Glórias a Deus. Pois é.